Ipiranga ela nasceu, né, e se fortaleceu com o conceito de posto completo. E a MPM ela tem o papel de suportar essa proposta de valor para o consumidor final e até para os donos de posto, de ter dentro do ecossistema do posto também a loja como um lugar onde você complementa a oferta de produto e serviço. Então, no momento de abastecimento, a oportunidade, né, de ter acesso a alimentos, bebidas, Wi-Fi, um local de apoio para a parada e também como um ponto dentro de uma geolocalização específica, por exemplo, servindo a condomínios, passantes, condomínios de escritório. Então, é esse o nosso papel dentro do posto na geração de valor e geração de fluxo. Olá, está começando mais um episódio do UOL Líderes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mauro Taliaferri e hoje a gente recebe a presidente da AMPM, Bárbara Miranda. Bárbara, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. A AMPM é a maior rede de lojas de conveniência do Brasil. Tem cerca aí de 1.500 unidades e está dentro do guarda-chuva da Postos Ipiranga, que por sua vez está dentro do guarda-chuva do Grupo Ultra. Além disso, Bárbara, a MPM, eu estava lendo os dados, é também a maior rede de padarias do Brasil. São cerca de 800 padarias, é isso? Explica pra gente. Não, exatamente isso. Acho que foi em 2008, 2009, foi lançado o conceito de padaria para conveniência, com o objetivo de ter um portfólio mais completo para suportar essa jornada do consumidor brasileiro. E nós temos, de fato, né, aproximadamente 800 pontos que oferecem um portfólio de padaria e se nomeiam como uma padaria dentro da MPM. O que é a MPM dentro da estrutura da Ipiranga? Qual que é o posicionamento estratégico da MPM? Bom, a Ipiranga ela nasceu, né, e se fortaleceu com o conceito de posto completo. E a MPM ela tem o papel de suportar essa proposta de valor para o consumidor final e até para os donos de posto, de ter dentro do ecossistema do posto também a loja como um lugar onde você complementa a oferta de produto e serviço. Então, no momento de abastecimento, a oportunidade, né, de ter acesso a alimentos, bebidas, Wi-Fi, um local de apoio para a parada e também como um ponto dentro de uma geolocalização específica, por exemplo, servindo a condomínios, passantes, condomínios de escritório. Então, é esse o nosso papel dentro do posto na geração de valor e geração de fluxo. Só tem loja da MPM em postos, não tem nenhuma que não seja em postos. Então, 99% acontece em postos, a gente tem algumas exceções, pouquíssimas, né? Tem uma loja no aeroporto, né, do Rio de Janeiro, a gente tem algumas lojas que ficam dentro de escritórios de grandes empresas, né, que não têm acesso a mercado com tanta facilidade, então os funcionários podem acessar, mas o core da nossa estratégia é, de fato, fazer parte do ecossistema do posto. E o que atrai mais o cliente? É o posto que atrai o cliente para a MPM ou é a MPM que atrai o cliente para o posto? Essa pergunta é ótima. Mas na nossa visão, o consumidor ele é multijornada, né? Dependendo do seu momento do dia, você vai numa jornada de abastecimento que pode ter ou não o uso do espaço da conveniência, ou muitas vezes você usa a conveniência como destino principal. Mas qual é o princípio, né, dessa história toda? Se a proposta de valor está correta, ou seja, eu estou entregando ali quase que como um pequeno varejo, né, para apoiar a mobilidade do brasileiro, ele vem por múltiplas jornadas. Então, depende do horário do dia, depende da tua necessidade, mas o importante é esse conhecimento do que tem para ser ofertado, né, e essa relação de fidelidade, de engajamento, de recorrência. Quais são os produtos que são mais vendidos? Bom, o nosso carro-chefe ele passa muito em cima do portfólio de padaria, então o pão francês, o pão de queijo, a coxinha, esses são itens que são top do ponto de vista de performance, né, e são muito relevantes para os nossos franqueados e para o consumidor. Vocês estão em todas as regiões do país? Sim. Tem diferença de consumo de produtos, os produtos que são mais consumidos conforme a região do país? Sim, a regionalização ela pesa, né? A gente vê muito isso com relação ao consumo de bebidas, o portfólio é até o mesmo, mas o mix de produtos consumidos acaba mudando. Me dá exemplos assim. Referências como cerveja, refrigerante, bebidas de uma forma geral,
O calor do Rio de Janeiro, por exemplo, é implacável, né? Então você acaba tendo um consumo de água e bebidas de uma forma geral mais intenso do que em outras regiões. Outro dia a gente estava discutindo um caso muito interessante, tamanho de lata de cerveja, tá? Interior de São Paulo você vai achar a lata de 475 ml, que é um famoso, né, latão. E em várias outras regiões do país, esse não é o item mais vendido. Então tem diferença de tamanho de embalagem, sabor de produto, né? A gente outro dia fez uma ação com a Coca-Cola com um produto regional do Nordeste que não tem nem relevância aqui. E como é que você fica sabendo disso tudo? É quem está lá na ponta, que tem a sensibilidade, que traz isso para dentro? É o teu fornecedor que já te avisa porque tem experiência naquele mercado? Como é que você fica sabendo dessas especificidades? Então, existem 3 grandes fontes para essa tomada de decisão. A gente tem hoje, dentro da estrutura, um profissional que é responsável pela gestão de categorias, tá? Nesse processo de gestão de categorias, o que ele observa? Tendência de mercado, então a gente tem relatórios externos, fontes como o Nielsen ou até de outros institutos que vão sinalizando essas tendências. E a tendência ela acaba sendo para o canal alimentar de uma forma geral e a conveniência é mais um ponto onde esse consumo se estabelece. A segunda frente de informação, os nossos próprios dados, né? A gente tem aproximadamente 8,5 milhões de transações que acontecem por mês nas lojas e você começa a observar uma mudança no mix, uma demanda mais acelerada para algum item. E a terceira fonte que eu ia comentar com você são os nossos parceiros da indústria. A indústria traz muita sinalização de tendência, de performance, e em alguns casos a gente até já começou a testar, né, modelos onde o capitão de categoria, que é um conceito que já se usava no mercado, no varejo de uma forma geral, é uma determinada empresa e ela faz a gestão da categoria, né, como suporte para nós, sinalizando os espaços, o que deveria entrar de inovação, obviamente com muita interação com essas outras informações que eu comentei. A MPM tem lojas também em rodovias. Sim. O que é mais rentável, a loja da cidade ou da rodovia? Olha, elas ambas são relevantes, porque é sempre uma posição, relativa, né, ao tamanho do faturamento do posto e quanto que aquele empresário investiu naquele espaço, o fluxo, o faturamento e a rentabilidade que acontece ali. Na rodovia, eu acho o papel assim, da loja muito estratégico, mas muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Por quê? O posto de rodovia, muitos deles têm um mix de motoristas que viajam a passeio, motoristas que viajam a trabalho, mas em carros de passeio e, por fim, os caminhoneiros. O nível de serviço que você presta para um caminhoneiro, a expectativa dele é completamente diferente. A gente está aqui falando de uma loja que precisa ter um perfil de refeição para alguém que está trabalhando na estrada, então é um almoço, é um jantar, é alguém que precisa comprar coisas na sua lojinha, que é um acessório que ele vai ter ali na estrada, um casaco, um brinquedo para levar para casa de volta para o filho. Então é um animal completamente diferente do normal, mas que precisa abraçar jornadas diferentes. São lojas maiores também, né? Em são termos lojas de espaço maiores. Físico, assim, também são maiores. Né? São maiores e com um perfil de portfólio muito distinto e com regionalização, tá? A gente tem uma que tem uma área para tomar chimarrão. Pois é. Como que é isso? Isso foi um projeto de um posto maravilhoso que a gente tem no Sul. Foi super pioneiro, foi até o primeiro posto que a gente de fato fez uma customização mais intensa, com uma grande parceria ali do revendedor, né, que também é nosso franqueado. E o que a gente observou por se tratar de um trecho, né, que realmente cobria muito desse fluxo de motoristas do Sul, o hábito do chimarrão, ele existia. E aí eles sugeriram que a gente criasse uma área para o chimarrão lá dentro e fez super sentido e cá estamos com uma área para atender o hábito do consumidor, né, do caminhoneiro dessa região. É muito Brasil isso, né? A gente ter essas características regionais, isso é muito interessante de observar, né? E é muito importante porque houve um momento no negócio de conveniência e principalmente pensando em franquia que existia uma preocupação, e eu acho justa, de você garantir um serviço e um portfólio muito homogêneo na sua rede. É óbvio que isso é importante, só que existe um limite do quanto isso é, de fato, saudável e faz sentido, porque, na verdade, você tem que pensar muito no perfil do entorno e no fluxo que você tem naquele ponto de venda. Tem que ter um core que é, de fato,
homogeneizado, você sempre vai ver aquilo em todo lugar que você for numa MPM, mas precisa ter espaço para regionalizar e para atender uma necessidade específica de cada localidade. E os produtos próprios? Por que vocês optaram por ter essa linha? Então, a linha de marcas próprias, ela tem sempre um papel estratégico dependendo do segmento que você está falando. Então, imagina que você tem um segmento específico aonde você tem ou poucos players, eventualmente 1, 2, e aí você acaba operando em uma única faixa de preço. Por exemplo? Salgadinhos, tá? Você costuma ter muito forte a Elma Chips, né, com uma linha de produto único. O price point é um só. E quando você fica imaginando o teu consumidor, eventualmente, numa loja onde você tem um fluxo de necessidade de um consumidor com um menor desembolso, com uma renda um pouco mais apertada, você precisa de um segundo tier de preço, para garantir que pelo menos você possa cumprir aquela expectativa de ter um portfólio disponível. Então, a marca própria, a gente não tem ela presente em todos os segmentos, a gente sempre opera em segmentos que façam sentido como um complemento e a gente está constantemente revisando esse portfólio para entender se ele está fazendo sentido. Existem segmentos, por exemplo, energéticos, era um segmento dominado por uma marca. Hoje em dia, você já tem 3, 4, 5, várias. Será que eu preciso, né, de todos os tiers de preço? Agora que eu tenho todos os tiers de preço, faz sentido? Em alguns casos sim, em outros não. Então é sempre uma decisão baseada em cumprir o portfólio para o consumidor final. Agora, ao mesmo tempo, vocês também têm parcerias com marcas famosas, como Pizza Hut, Oakberry. Onde que essas marcas entram também no sentido estratégico do negócio, né? Tem as marcas próprias, mas tem as marcas parceiras também. A visão para a MPM hoje é como, assim, nós somos a casa para as grandes marcas. A gente realmente quer atrair parceiros relevantes nos seus segmentos. Eu estou menos preocupada em, eu tenho, né, um portfólio super amplo com 200 mil ofertas, por isso até a discussão de faixa de preço será relevante, a gente sempre entra muito cirúrgico, porque a loja de conveniência e a nossa rede, ela vai ter um espaço aí, entre 60 e 90 metros quadrados. Então, o lugar, ele não é assim, pujante de espaço. Você não tem um número infinito de prateleiras e geladeiras, né? Então, quando a gente olha essa seleção das grandes marcas, é de fato para nós um ativo muito importante. E a exclusividade mais ainda. Então, o nosso papel é atrair da indústria parceiros que possam estar na MPM como oferta exclusiva e só na MPM. Leia-se, você não vai encontrar esse produto em nenhum concorrente direto nosso. Das marcas parceiras. Das marcas parceiras. Então, Pizza Hut, a gente acabou de bater 100 unidades com a implantação, né, de Pizza Hut Express, né, que é como a gente chama ali a plataforma de produtos. Você só encontra na MPM. Os principais efeitos que a gente percebe na nossa rede é valorização do franqueado, porque ele tem uma oferta exclusiva, então ele deixa de competir com o bar da esquina, a lojinha da esquina, a loja de conveniência do concorrente para ter de fato alguma coisa exclusiva, com um produto que é muito forte, então ele consegue ser uma âncora para atrair esse consumidor. Entre o posto A e o posto B, aonde eu posso parar que eu posso comer uma pizza de uma marca que eu gosto, com um produto com uma experiência bacana, né? Então a gente está falando aqui de Pizza Hut. Então isso é uma geração de fluxo, aumento do ticket médio, porque o que a gente observa, a pizza está na faixa de R$ 26,90, R$ 27. Você vai ver o cupom onde é comprada essa pizza, é mais que o dobro desse valor. Tá. Então, na verdade, a compra ela acontece de uma maneira muito mais ampla e muitas vezes ela cria recorrência de um consumidor que nem ia àquela loja. Porque quem vai pedir a pizza vai pedir um refrigerante, um bombonzinho, e aí a coisa fica maior. E mais do que isso, ele estabelece uma relação com aquele ponto de venda e ele começa a ir em outras jornadas. Opa, aqui tem pão francês, eu posso tomar café da manhã também. Porque a loja de conveniência ela ficou muito estigmatizada, eu diria, no passado, como um lugar que era meu último recurso, né? É verdade. Já que eu não tenho como resolver meu problema aqui e agora, peraí, deixa eu ir lá na loja de conveniência. E todo o trabalho que a gente vem fazendo é que, para que a loja de conveniência, a MPM, seja também, que ela tenha também uma jornada de destino, não só uma jornada de passagem. Eu escolhi vir aqui. E você consegue se tornar cada vez mais competitiva também em termos de preços dos produtos? Porque eu lembro que a loja de conveniência sempre era um pouquinho mais cara, até por causa da característica da loja, funciona o tempo todo.
Vocês conseguem também se aproximar do preço da concorrência? Eu acho que a indústria mesmo fez esse, né, check-in de consciência e falou, nossa, esse preço aqui está muito descolado do resto. Hoje o delta que você encontra dos preços regulares, ele existe, óbvio, né? Eu não vou me comparar com nenhum canal de abastecimento, porque não é esse o objetivo. Mas as variações, né, a distância não é tão grande e o nosso calendário promocional ele acaba também trazendo muito disso. A indústria com o objetivo de estimular o consumo de unidades adicionais ou até fazer cross-sell com outros produtos, né, de um próprio fabricante ou junto com a gente, ela acaba criando condições promocionais muito interessantes que a gente trabalha num calendário anual com os nossos franqueados. Bárbara, ainda falando em questão de produtos e de diferenciais, vocês também têm uma parceria com uma rede de donuts, né? A Krispy Kreme. Inclusive, inauguraram uma loja conceito também em São Paulo. Sim. Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, nessa jornada de buscar diferenciação, que é essa nossa grande jornada, você falou de Pizza Hut, mas a gente também tem Oakberry, a gente tem Mr. Cini, a gente tem outros produtos no portfólio. Surgiu a oportunidade, né, e essa realmente foi uma oportunidade fantástica, de trazer uma marca internacional conhecida pelos brasileiros que viajam para fora, né, que é Krispy Kreme, e o que foi feito foi uma JV com a Krispy Kreme International. Então, hoje, dentro da MPM, eu também consolido os resultados dessa JV, da Krispy Kreme International. Ela tem já mais de uma loja, ela tem uma loja produtora na JK, né, que foi a loja onde aconteceu o lançamento. A JK, para você que não é de São Paulo, é a Avenida Juscelino Kubitschek, que fica em São Paulo. Obrigada pela tradução. Só para te ajudar. Claro, claro. E agora a gente já tem presença no Morumbi Shopping, né? Acabamos de entrar no Shopping Cidade de São Paulo. Ou seja, eu estou te falando de uma JV que, de fato, está num processo de expansão, tá? E o futuro dessa JV na medida em que ela expanda a capacidade produtiva, porque hoje a gente só tem uma loja produtora, que a gente consiga levar os donuts para as lojas da MPM. Então, também dentro da MPM, no entorno dessas lojas produtoras, você vai ter a única loja de conveniência que vai ter Pizza Hut, Krispy Kreme, Mr. Cini. É essa a intenção, é continuar nessa jornada de diferenciação de oferta para o franqueado, para o consumidor. Isso rentabiliza a loja, porque no final das contas você está aumentando o ticket médio, você está diluindo o custo fixo daquela loja, você está trabalhando com itens com um preço médio já acima da conveniência tradicional, né? E uma geração de fluxo, né, quase que garantida quando você tem marcas tão fortes atuando dentro do canal. E olhando agora de volta para a MPM, em relação a Ipiranga, a MPM está com cerca de 1.500 lojas, mas existem quase 6.000 postos Ipiranga. Isso significa possibilidade de crescimento e quais são os planos de expansão? Eu acho que a gente tem se preocupado cada vez mais com qualidade versus quantidade. Eu poderia sair expandindo como uma louca. Isso sempre é possível. Espaço, tem né? espaço, espaço não falta. Só que eu acho que o grande segredo da maneira como a gente está enxergando a evolução da MPM eu preciso gerar valor para o franqueado. Eu preciso gerar valor para o revendedor. Se eu faço isso sem ser de uma forma estruturada e com uma visão de qual é o melhor pacote para aquele ponto de venda, em postos de alto fluxo, bem posicionados, eu não quero botar uma loja em qualquer lugar. Eu não quero que essa loja seja uma história de fracasso para mim e para o empresário. Então, a escolha é sempre, esse ponto de venda, ele é adequado para uma conveniência? Tá bom. Qual o tamanho dessa conveniência? Ela é um café? Ela é uma padaria? Ela é uma mega store? Ou ela é uma box? Porque eu não tenho espaço físico, fluxo, característica do posto e às vezes característica do empresário. Tocar uma loja de conveniência não é a mesma coisa que fazer a gestão de um posto. Se ele não tem interesse, perfil, ferramental para fazer, você vai estar entregando aquele investimento ao fracasso. É sempre o dono do posto, que é o franqueado? Na sua grande maioria. E para nós, assim, acaba sendo a solução ideal, porque ele acaba cada vez mais fortalecendo sinergias entre o negócio da pista e da loja. Ele acaba ganhando um conhecimento de varejo mais forte e ele começa a fazer de uma maneira mais clara ações cruzadas entre a pista e a loja.
Então, ter um empresário que é capaz de cuidar do complexo, mesmo que ele contrate um gerente, um outro profissional, é importante. A gente sabe que tem um desafio na evolução de varejo, ainda mais o varejo de mobilidade, com todas as discussões que existem sobre matriz energética, né? Que agora, enfim, então, várias coisas estão em xeque, a gente não sabe esse futuro com muita clareza, mas é importante ele conseguir dominar aquele espaço, né? Aquele ponto comercial e extrair o máximo de valor. Tá, mas e aí? Quais são os planos de expansão? A gente vai seguir expandindo, mas a gente vai expandir sempre de forma qualificada. Então, eu estou menos preocupado com a velocidade da minha expansão, eu estou preocupado com a qualidade dessa expansão. Eu quero que cada franqueado que abrir uma nova loja conte para o outro a diferença que esse negócio faz na rentabilidade do negócio do posto como um todo. Que aquilo de fato tem um impacto financeiro, que é um bom negócio para ele. Então, a gente está justamente construindo uma jornada de credibilidade. Eu não quero empurrar a conveniência, eu quero que haja uma demanda e um desejo por uma solução de negócio que faz sentido. Um outro viés do negócio de vocês que também apareceu e que está crescendo é a parte de delivery também, né? Sim. E isso vem da pandemia? Olha, o delivery ele se acelerou muito na pandemia e eu acho que o brasileiro descobriu o hábito de pedir comida e virou uma loucura. Acho que não tem um ser humano que caminhe, né, pelas ruas hoje em dia que não tem um aplicativo de delivery. Nesse momento, em especial, esse segmento está extremamente aquecido, com vários novos players entrando. A gente sim tem uma ambição para o crescimento do delivery na participação da venda dos nossos franqueados, tá? Isso é importante para nós, por dois motivos muito claros. Nós temos 1.500 pontos de venda, são 1.500 pontos de abastecimento desse delivery. É a última milha, né, para muitas dessas plataformas. Segunda questão, 90% dos casos é uma venda completamente incremental. Então, aquela venda não ia acontecer. O sujeito ia pedir no aplicativo, ia cair em algum lugar, não se sabe aonde, tá? E alguém ia finalizar aquela venda. Se eu estou ali, disponível, com estoque, qual a lógica de não capturar essa venda para as nossas 1.500 lojas? Então, Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? É jogar fora uma fortaleza que nós temos pela capilaridade da rede e não tirar proveito disso para o franqueado, de novo, fortalecendo a proposta de valor e, obviamente, fortalecendo a nossa posição junto a esse franqueado. Então, hoje, a gente tem alguns projetos em andamento, né, de desenvolvimento de soluções para canais digitais, e é sempre com o objetivo de quê? Eu quero usar a minha escala nas negociações, então, se existe uma cobrança de taxa, eu tenho 1.500 lojas, então é muito mais fácil ter essa conversa. Segundo, pensar em soluções até tecnológicas que facilite a relação desse franqueado com tantos pontos de entrada. Tá. Imagina que um franqueado tem que fechar acordo com Rappi, iFood, 99, Kita. Complexo, né? Difícil, é. Difícil. Então, a gente vem trabalhando com plataformas digitais, né? Até a gente tem alguns parceiros já testando isso com sucesso, aonde o franqueado não enxerga o ponto de entrada do pedido. Ele enxerga o pedido e ele faz a finalização dessa venda. Agradeço muito, Bárbara Miranda, presidente da MPM. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Pela entrevista. Muito obrigado mesmo. O All Líderes fica por aqui. Muito obrigado a você também que nos fez companhia e eu te espero no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.